Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Fala Sorrix. E hoje a nossa convidada ela é extremamente especial, não é franqueado, tá? Hoje a gente não tá trazendo cases de sucesso da parte da operação da Sorrix, mas vamos mostrar e compartilhar com vocês um parceiro que tá há mais de 2 anos aí na Sorrix, somando resultados impressionantes da parceria com a Sorrix junto à Proselling, tá? Então, a Melissa, seja bem-vinda, Melissa. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A gente sabe que vai chegando no final do ano, reuniões, os nossos desafios de agenda, mas eu tenho certeza que vai ser uma manhã incrível aqui para a gente compartilhar para todos o processo, né? Qual que é toda a trajetória da Proselling, a missão e também, né? Hoje é o momento da gente compartilhar aí com o público, com todo mundo que vê ali o nosso conteúdo no podcast, os cases de sucesso que a Proselling ela vem somando aí desde que iniciou, tá? Já lá na Sorrix a gente já tem diversos cases de franqueados. Então, a gente está ali uma média de 2 anos de parceria, né? Exatamente. Eu acredito que a gente já passou ali com a Proselling, acho que de 30 franqueados, mais ou menos. Já passamos disso, já. E a gente tem uma média ali de eficiência, pelo que a gente fez ali uns cálculos, de 90% de crescimento quando a Proselling começou a atuar diretamente com os franqueados, né? Exatamente. A gente sempre teve, né? Desde o primeiro mês, na Sim. verdade, a gente já teve resultados positivos aí em vários indicadores, né? Sim. O mais importante sempre é faturamento. É a venda. Né? É sempre o nosso franqueado feliz final. É o franqueado que vende. Exatamente. Então, sempre resultados positivos, principalmente faturamento, mas a gente vai trabalhando, né? Sim. Conversão vem aumentando, ticket médio é uma coisa Isso é muito importante. Melhorou bastante na rede de quando a gente começou para agora, mas é muito de desenvolvimento mesmo junto aos franqueados. Pessoal, essa é uma parceria, só para quem não conhece, está tendo a oportunidade de conhecer hoje. A Proselling, ela atua 100% em parceria com as franqueadoras, tá? Então, ela não tá só no ramo da odontologia. Eles têm vários clientes aí que estão da parte de alimentação. Nós temos vários segmentos. Área de saúde, beleza, estética. Já tá avançando tudo aí. Alimentação, educação, né? Que então, legal. assim, a gente realmente já atendeu, acho que todos os segmentos, assim. Eu falo que tem franquias que a gente conhece, que a gente nem sabia que existia franquia, às vezes, do segmento, né? Hoje a gente está desde a área de saúde até a área de construção, por exemplo. Na construção também? Também. Então, vocês pegam o franchising em si mesmo do Brasil, né? Franqueadoras que, dependente da área que atua, o objetivo de vocês, em parceria com a franqueadora, aumentar os resultados, as vendas dos franqueados. Exatamente. Porque, assim, a Proselling ela tem como grande objetivo, né, o foco em aceleração comercial sempre. Sim. Né? E nós só atuamos dentro do franchising. Porque a gente sabe que não é um negócio qualquer, né? Já tem uma base, já tem uma base, tem um modelo a ser respeitado. Sim. Né? E a gente sabe que o franqueado, quando ele entra na franquia, ele busca a transferência do know-how, ele busca um modelo de negócios, né? Só que quando ele vai para a operação, a primeira coisa que ele quer fazer é mudar esse modelo, né? E a gente já sabe os riscos. Exato. E a gente vem muito para trazer como é que ele cresce sem ele achar que ele precisa sair daquele modelo. Ou que ele precisa criar um método dentro de um método que já é testado todos os dias. Exatamente. Que legal. Hoje eu dei uma pesquisada, a gente já também vem estudando, né, sobre a Proselling, até porque quando o Durandé foi validar essa parceria, a gente já tinha uma expectativa de crescimento. Então, já logo no primeiro ano, com as carteiras ali, a gente sabe que os consultores que já estão desde o início, que é o Fernando e a Lara, eles também carregam ali os seus históricos, né? Inclusive, eles têm feedbacks super positivos dos nossos franqueados. E já logo no primeiro ano, a gente já viu um crescimento daqueles... Acho que na época eram 14 franqueados, de 70% da venda em si, né? Para quem não sabe, como a gente estava batendo um papo aqui, é muito distante ainda falando da nossa área de atuação, quando o dentista entra na operação, a gente vai falar de conversão para ele. Ticket médio, né?
E eu vi que a Procelen, ela tem um método de trabalho, que é o Mac Pro. É o Mac Pro. É o carro-chefe, na verdade, da Procelen. Sim. Né? A Procelen tem outros serviços, mas o Mac Pro, ele é o que a gente mais trabalha junto aos franqueados. Né? Então, ele é um método de aceleração comercial, onde a gente traz não só técnicas de venda mesmo, né? Ciência comercial, mas a gente também atua com métodos de coaching com eles. Porque às vezes não é só uma questão de técnica, às vezes a gente precisa mudar o mindset do franqueado. Né? Então, a gente faz muito um trabalho de não dar as respostas, de fazer ele entender o porquê do processo. Legal. Né? Então, a metodologia da Procelen é de construir junto com o franqueado as soluções. Né? A gente não foca no problema, esse é parte do trabalho. Foca na solução. A gente ajuda ele a tirar o foco do problema e coloca toda a energia na solução. Legal. Só que ele constrói isso com a gente, porque o franqueado meio que acostuma a franqueadora a dar todas as respostas, né? Não, eu quero isso pronto. Né? Mas quando vem pronto, às vezes ele refuga a ideia. Né? Quando ele está construindo, ele entendendo o processo faz com que aquilo fique mais claro para ele. Fique mais claro e ele de fato compre a ideia para que ele execute. Porque eu falo que não adianta o processo da consultoria sem que ele execute as coisas no dia a dia da operação. O foco principal é o franqueado, ele ter, eu acho que uma análise do negócio como um todo, modelo, né, do que ele está inserido e ter uma visão principalmente comercial. Exatamente. Legal. Exatamente. E o desafio, por exemplo, no segmento de vocês é exatamente porque o franqueado muitas vezes tem a visão do mocho. Né? Então é a visão técnica. Né? A formação na odontologia não forma para serem administradores, para serem empreendedores. Né? Forma muito a questão técnica. E tirar ele da visão do mocho para uma visão de gestor da unidade é um passo difícil, né? E que é muito de construir, fazer o dia a dia dele, ele não ter que se afastar totalmente do mocho, mas aprender a olhar o seu negócio de uma forma diferente. E é o desafio para eles também, né? Exato. Mas só para a gente entender um pouco a dinâmica, como que você chegou até a Procelen, né? Como a gente falou um pouquinho da área da saúde, eu fiquei surpresa porque eu não sabia da sua formação. Olha, a gente aprende muito aqui a gente também conhece bastante, né, os nossos convidados, porque para mim você sempre foi do negócio mesmo, né? Nunca imaginei que a sua formação era técnica. Como que você chegou até a Procelen, né? Como que você chegou aí, atualmente você está no cargo de diretora de operações, que é uma grande responsabilidade, uma área de resultado mesmo, né? Como que você topou esse desafio para sua carreira? Bom, como você falou, eu sou dentista, então, de formação, né? E tinha o meu consultório, mas eu não via o dinheiro. Eu falei, não é possível, eu atendo o dia inteiro, por que eu não tô vendo o meu negócio crescer? E você não tinha alguma estrutura, algum funcionário, era só você? Eu tinha uma recepcionista, que é recepcionista / auxiliar, né? Que acho que é o mais comum. Sim. Né? E fui fazer um MBA em negócios na área de saúde. Legal. E aí eu me encontrei na parte administrativa. E aí, com o tempo, eu fui migrando para essa área gerencial, fui gerenciar clínica de rede de odontologia, né, já dentro do franchising. E já saiu do mocho. E já saí do mocho. E aí foi meu primeiro desafio, porque eu tive que lidar com uma equipe de vendas. Né? Até então, vender era uma coisa... Né? E você não tinha outro mundo. E você não tinha nada de experiência da parte de liderança, apenas ali com a sua recepcionista. Apenas ali. E aí eu comecei a estudar muito mais questões de liderança, né? Como que você faz outras pessoas comprarem a ideia, trabalhar por um mesmo objetivo, né? Fui aprimorando isso e conforme foi crescendo, a franqueadora na época me convidou para ser consultora. Olha o resultado, né? Meu Deus, o que tá acontecendo com aquelas unidades ali? Porque assim, eu tava em uma unidade, a unidade cresceu, né? Teve resultado, aí as franqueadas compraram uma segunda unidade
eu gerenciei as 2 unidades por um tempo, legal. né? Depois a logística que ficou mais difícil para mim, e foi a hora que eu migrei para a franqueadora. E aí depois você já teve a visão realmente macro de todo o negócio. Me ajudou muito, porque na verdade, assim, eu tinha a visão eu como dentista, depois eu tive a visão eu como gerente, né? Sim. Quando eu tomei conta de 2 unidades, eu tive que ter a visão do franqueado, né? E quando eu fui para a franqueadora, eu aprendi a ter a visão da franqueadora. Então, né? Só que você já na execução, você foi em todos os processos do negócio. Em todos os processos. E aí, na franqueadora, quando eu fui fazer a consultoria de campo, eu entendia muito qual era a dor desse franqueado, Sim. qual que era a dor do gerente. E você criava estratégias para tratar a dor. Exatamente. De acordo com o método ali da franqueadora. Exatamente. Foi onde eu conheci o Alexandre Cita, que é o CEO da ProSelling, né? E aí, depois de um tempo, nossos caminhos se cruzaram novamente. E aí, há 7 anos, estou com ele aqui na ProSelling. Atualmente, a ProSelling está há quanto tempo? 10 anos? A ProSelling, ano que vem, faz 15 anos. 15 anos? Faz que legal! 15 anos. Uma filha aí, então. Pois é. Tem 15 anos. E o Mac Pro foi uma metodologia que a gente desenvolveu juntos, né? Então, o Mac Pro tem 7 anos aí de estrada. Então, sempre aprimorando. Né? E o Alexandre também, ele também soma essa bagagem do franchising, né? Muito. E aí vocês dois, acho que com a visão das dores de ambas as partes, estão aí com o projeto da ProSelling ajudando os franqueados. Exatamente. Em parceria com as franqueadoras para acelerar resultados. Exatamente. Qual que é a principal missão da ProSelling? Sem dúvida alguma, é trazer resultado para os franqueados e as franqueadoras. É assim, eu falo que a grande parte do nosso segredo é a gente nunca tira do nosso foco a meta a ser cumprida. Né? Meta de vendas lá na ponta. A meta de vendas lá da ponta. Que legal. Né? Só que a gente constrói, né? Essa é uma coisa diferente também que faz parte do método. Sim. Porque não é só uma meta qualquer. A gente traça uma meta também junto com o franqueado, de acordo com o sonho dele. Sim. Então, assim, ele começa a entender com a gente que ele não tem só um negócio. O negócio vai ser um instrumento pelo qual ele vai conquistar algo na vida dele. Sim. E aí você já entra numa questão pessoal mesmo. Pessoal. Que aí alinha as expectativas, os sonhos dele pessoal. E o negócio em si, que ele está atualmente, vai ser o caminho para ele conseguir esses objetivos. Exatamente. Nossa, bem legal. Porque o que acontece? O franqueado chega um determinado momento que ele começa a querer o faturamento X para pagar aquelas contas. Sim. Né? E ele entra nesse ritmo da operação e acaba esquecendo muito de si. Ele esquece o que ele queria conquistar. Sim. Né? E a gente traz isso de volta para ele. Assim, cara, porque toda vez que você deixa de executar algo, né, que vai crescer o seu negócio, você não está abrindo mão do faturamento. Você não está abrindo mão de executar essa ação. Você está abrindo mão de um sonho. Né? Então, vamos atrás dele. É atrás dele que a gente quer te ajudar. Porque se a gente não entende isso e não ajuda ele a construir esse resultado, ele perde o sentido do negócio. Sim. Porque ele começa a lembrar que realmente eu comprei um negócio, né, para pôr alguma coisa no meu bolso. Para construir o quê? Se a gente não ajudar ele a fazer isso, ele começa a ter aquela visão de esse negócio não é bom. Esse negócio não é para mim. Esse negócio não é para mim. E aí você começa a ter uma rede insatisfeita com um modelo de negócio que já é consolidado como sucesso. Sim. Né? Então a gente começa a trazer isso para o cara. O problema não é o modelo. O problema é, vamos entender o que precisa ser feito para que ele seja realmente rentável para você atingir este objetivo especificamente, e não uma meta qualquer. Não é porque esse mês eu faturei 100 que mês que vem eu vou colocar 120. Não, mas espera aí, você precisa faturar quanto exatamente para que você consiga chegar no seu objetivo. Alinha propósito, então, de uma maneira alinha propósito. mais simplificada. A gente vê lá na parte da expansão que muitas pessoas ainda têm dúvidas do que o franchising ele pode possibilitar no negócio, né?
Depois que a gente entra no franchise, a gente começa a definir padrões até na nossa vida pessoal, né? Exatamente. Qual que é o padrão? Qual que é o método? Começa a mensurar, né? Não, peraí. É só quem vive mesmo, né? Então, hoje eu tenho, não sei se no seu vínculo também, pessoal, eu tenho pessoas que empreendem, que não estão dentro de uma rede, e eu vejo a dificuldade de escala, a dificuldade, o poder da marca, independente de qual rede que você esteja, o poder da marca, o poder da comunicação, a visualização do consumidor. A gente começa a ficar um pouco mais criteriosa nos atendimentos. Eu já saio classificando todo mundo no Google. Não gostei, atendimento faltou. Porque o franchise, ele entrega isso, todo modelo. É um padrão, é um método consolidado, testado, né? E muitas das vezes o franqueado, ele esquece do porquê que ele entrou dentro. Por que ele firmou realmente uma parceria com a franquia, né? E todos os padrões facilita para ele o dia a dia. Facilita muito, né? Porque assim, eu acho que às vezes a gente tem que desmistificar um pouco aquele negócio de, nossa, que bom, vai ter uma consultoria que vai ajudar a gente a pensar fora da caixa. Também. Né? E a gente fala isso muito porque faz parte da metodologia também, Sim. da ProSelling. A gente não vem para pensar fora da caixa. A gente vem para fazer o que a gente já sabe que funciona, rodar. A gente não vai reinventar a roda, a gente vai fazer a roda que você tem girar, né? Porque a gente sabe que se você já tem um modelo que é testado, que é comprovado, e que não tem alguma unidade que não está tendo sucesso, é porque alguma parte desse modelo não está funcionando direito dentro daquela unidade. Sim. Então vamos entender o que é, né? Então a gente pega esse modelo e faz funcionar. O Alexandre fala muito isso, né? Ele falou assim, não é uma ideia nova, é fazer um arroz com feijão muito bem feito. Sim. Né? E todos os dias, né? E todos os dias. E se você pegar os cases mesmo, né, da Sorrix ou de qualquer um dos nossos clientes, vocês vão olhar e vão falar assim, mas qual que foi a mágica ali? A gente fala assim, foi fazer o básico o arroz muito bem feijão, feito. muito bem feito. Muito bem feito. Eu vi mesmo, né, a ProSelling, ela ganhou o prêmio aí dentro da ABF como melhor fornecedor. Parabéns, Melissa, Alexandre, toda a equipe que tá lá à frente. A gente sabe que o trabalho é árduo, né? É uma rotina também aí exaustiva, vamos dizer assim, mas com o propósito de entregar resultados para os seus clientes, para os franqueados, para as franqueadoras, né? Qual foi o seu papel nessa premiação, Melissa? Você sabe que a gente fala muito isso, né? Na ProSelling a gente compartilha muito, Sim. Né? O resultado de um é o resultado de todo mundo. Com certeza. Né? Porque a gente discute muito internamente, né? Você tem aí o Fernando e a Lara que atendem a Sorrix, mas pode ter certeza que a equipe toda sabe de Sorrix. Legal. Porque a gente discute os cases. Sim. A gente discute, às vezes, soluções. A gente tá o tempo todo pensando juntos. Né? Esse prêmio da BF, a gente morre de orgulho dele. Mas tem que ter mesmo. Porque assim, é um reconhecimento do trabalho, maior órgão, né, regulador do franchising no Brasil, né? E a premiação foi baseada em apresentar cases de sucesso, né? E quais foram esses resultados para que eles identificassem quem que ajudou a ter mais resultados aí no setor. Que legal. Né? Então, assim, foi muito legal ver com quem que a gente estava disputando o prêmio, porque a gente viu que eram pessoas realmente só muito patente alta. Exato, muito competentes, que a gente também admira. Sim. Né? O franchise falou que existe concorrência, mas existe muito uma coisa de troca. É muito legal, né? Porque não é uma competição muito, não é feroz, digamos assim, né? Tem muita troca. Então, quando a gente vê as pessoas que a gente admira, que estavam ali também como finalistas, né? A gente fala assim, poxa, que legal, né? Então, foi uma rede que a gente trouxe o case especificamente que a gente apresentou, porque só podia escolher um. Qual que foi?
Foi o case de uma rede de alimentação. Legal. Que passou por um período muito difícil aí durante a pandemia, né? Então foi exatamente o case da gente, como a gente ajudou a estruturar, né, no período pandemia e pós-pandemia, e como que isso mudou a forma dos franqueados como um todo, né, modificarem ali a operação, o dia a dia, sem tirar a essência da rede. Sim. Né? Então, desde a pandemia até hoje, então, um projeto também de longa data aí, um parceiro de longa data, a gente teve resultados muito expressivos aí, ainda esse ano, né? Que legal. De virada, né? 2022, 2023, aí como sendo um case de crescimento ainda da rede desde a pandemia. E o legal é que, assim, né, a gente sabe que o empreendedorismo passa por diversos desafios. A pandemia, ela foi um divisor de águas, porque a parte da saúde foi o período mesmo que, da Sorrix, foi onde a gente mais cresceu. Mas, infelizmente, a gente viu outros cenários acontecendo, o oposto, né? Então, a parte de alimentação, a gente vê que delivery cresceu bastante, que as pessoas não poderiam sair de casa, mas muitas pessoas se reinventaram, mudaram de profissão, né? Um dia tinha trabalho, outro dia não tinha, o que eu vou fazer agora? E pessoas também que tinham negócios em shopping, lojas, esse pessoal sofreu bastante, né? Então, você sabe que a época da pandemia foi uma época que a ProSelling cresceu muito, né? Exatamente porque, assim, a gente atende os nossos clientes, nossas reuniões são sempre online, né? Isso já facilita também. Facilita muito. E outra coisa, né? Hoje a gente tá com um time aí de 10 consultores. Que legal. Todos, assim, sêniors. E exatamente por ser online, a gente pode realmente recrutar os melhores consultores. Sim. Né? Porque não depende deles estarem em uma região específica. Independente onde eles estejam, eles conseguem entregar. Exato. Então, a gente já trabalhava nesse modelo online. Quando veio a pandemia, a gente trabalhou o triplo, porque a gente ajudou as nossas redes, né, os nossos clientes e outros que vieram a como é que eles fazem essa adequação agora para um online, né? Como é que se trabalha home office? Então, a gente ajudou a adequar vários negócios também, né? Negócios, por exemplo, que estavam em shopping, lojas de varejo, assim, como é que agora eu faço a comunicação? Né? E foi uma coisa importante até para a educação de vários franqueados. Por exemplo, quer ver uma coisa básica? A gente sempre fala o seguinte: se você tem os dados do cliente, você tem tudo, né? Sim. Porque você vai criando uma base de relacionamentos. Tinha uma loja, tinha uma rede de varejo que eles nunca deram muita importância. A franqueadora falava, né? É que é isso, né? A franqueadora fala o caminho, mas o franqueado fazer são outros clientes. Então, eles não cadastravam ali os clientes, né? Ou cadastravam num volume muito baixo. E quando a gente veio com a estratégia de vamos conectar, e se eles não podem vir até a loja, vamos levar um pouquinho da loja até eles. Né? Porque as pessoas estão num momento de autocuidado. Então, vamos nos adiantar. E aí eles começaram a entender, caramba, quem cadastrava tinha o que trabalhar. Quem não tinha, como é que a gente fazia isso? E a gente começou a trabalhar com eles essa conscientização dos dados. Dos dados. Não é só ter, mas que dado que é importante ter? Como é que a gente trabalha cada um deles? Então, às vezes é isso, a gente pega a coisa bem o básico para que ele entenda que aquilo precisa ser o primeiro passo para você ter diversas estratégias depois. Então, a pandemia foi um momento de muito... eu acho que foi um momento importante para o franchise no sentido de que o franqueado estava até mais aberto a ouvir estratégias, ouvir e falar assim, vamos então para o básico, vamos fazer isso, porque assim, agora realmente a gente está precisando. A gente fala, ou vai pelo amor ou pela dor, nesse caso foi pela dor, né? Mas a gente fica muito feliz de ver que o trabalho que a gente fez com o método MacPro
Então, a gente nunca perdeu essa essência. Sim. Então, mesmo modificando o momento, a gente consegue aplicar o mesmo método. E foi muito legal de ver quantas redes a gente conseguiu ajudar, né, a não fecharem nesse período. Muitos cresceram Sim. nesse período de pandemia. Aham. Sorrix foi uma que cresceu no período de pandemia. Foi 45% a gente teve ali, Então, de todas as frentes. A gente ajudou outros Sim. segmento de varejo, segmento de alimentação, segmento de educação. Legal que né? vocês pegam todos os segmentos, vocês não são fixados a só uma área de atuação, né? Não, e isso ajuda muito a gente a ter visão de mercado. Sim, com né? certeza. Fazer uma leitura do que está acontecendo, né? Quando acontece Fica bem algo, dinâmico. onde que estão os impactos, né? E esse é um dos principais papéis que eu tenho ali também dentro da ProSelling, né? Alimentar também a equipe com o máximo de informações, Sim. com essa leitura de mercado, né? Eu trabalho muito relacionamento com os franqueadores Sim. e os franqueados, né? Então a gente tem uma retenção muito alta, né? O pessoal quando começa o trabalho, Letícia, ele sempre fala assim: quanto tempo que vai durar esta consultoria? né? Primeira pergunta. É uma das primeiras perguntas, né? E a gente fala assim: olha, a gente começa sempre com um prazo de 1 ano, né? Mas não existe um prazo pré-definido. Sim. Hoje, por exemplo, os clientes ficam mais de 3 anos, na média, né? Por quê? Média de retenção com vocês ali na consultoria. A média de retenção está em 3 anos e 8 meses, mais ou menos. Sim. Né? Por quê? Porque não é só você crescer. A gente lida com o franqueado para que ele consiga superar todos os desafios dele. E demanda um tempo, né? E demanda um tempo. Só que quando ele cresce, o desafio ele só muda de lugar. Sim. Então, como é que ele lida com um novo desafio? Porque crescer também traz outras coisas. O que a gente fala o que a gente não pode ter é problema velho. Sim, tem né? que vir problema novo. Tem que vir problema novo. Então, eles acabam ficando porque eles entendem o quanto a gente consegue ajudar Sim. a eles destravarem esses desafios a cada etapa que eles progridem. Né? Por isso que a gente vai ficando com eles um bom tempo e a gente tem também uma taxa de retorno, né? Então, por exemplo, clientes que ficaram conosco um tempo, né? Depois a gente encerra, às vezes, o projeto por algum motivo, e depois de um tempo eles retornam, né? Mas retornam não é porque aquilo caiu, né? Porque a gente desenvolve o franqueado exatamente para que ele consiga continuar desenvolvendo. Sim. Mesmo sem a gente. Né? A gente fala que é que nem pais, né? A gente não quer que eles cresçam para ficar sempre com a gente. Para conseguir caminhar com as próprias pernas. Para que eles consigam pernas. caminhar mesmo. Sim. Né? Esse é o nosso grande objetivo. Só que é isso. Depois de um tempo, às vezes até porque pelo tanto que cresceu, o desafio é outro. Né? Sim. E aí eles acabam retornando para ajudar a como lidar com os novos desafios. E eu acho que acaba entrando também numa questão de oxigenação. Sim. Porque o foco da ProSelling é vender mais. Mas às vezes até vocês chegarem nesse perfil para mostrar para o franqueado que ele precisa vender mais para que ele consiga atingir aquele objetivo pessoal, existem outras frentes de desafio no começo, que é o básico, às vezes, da operação, né? Então, não consegue, às vezes, enxergar atendimento, que a gente estava conversando aqui antes da gente iniciar, o quanto é importante dele oferecer um padrão de atendimento, e isso demanda um tempo para ele enxergar. Demanda um tempo porque o franqueado, quando ele está na operação, ele está no olho do furacão. Sim. Né? E é difícil ele dar um passo para trás para falar da estratégia. Então, as nossas reuniões com os franqueados é exatamente para que ele pare 1 hora, né, a cada 15 dias para pensar na estratégia do seu negócio. Porque se deixar no dia a dia, não vai sobrar tempo para que ele faça isso. Não só. E eles acabam dando, acho que uma certa importância. Que eu preciso sair do meu papel de operador para eu ir para um papel de gestor. Exatamente. E isso demanda um tempo para cada perfil, não demanda? A gente tem vários perfis, né? E cada perfil a gente tem uma maneira de trabalhar, né? Cada um às vezes tem
alguma crença também, Sim. né, que a gente precisa trabalhar. Por isso que na metodologia da ProSelling, não é só falar, apesar de a gente falar que é especialista em aceleração comercial, isso não limita a gente em fazer só ações comerciais, campanhas, por exemplo, técnicas de negociação. Não é só isso, né? Tem muito mais, vai muito mais além. Tem a ver com trazer a consciência do comportamento. Como que você lida com perfis diferentes? Sim. Isso não é só a habilidade dos nossos consultores em lidar com perfis diferentes do franqueado. É ensinar também o franqueado como que ele lida com perfis diferentes dentro da sua equipe. Sim. Né? Porque não só equipe, cliente também. Então, mas um dos grandes desafios do franqueado é como é que eu faço uma boa gestão da minha equipe. Sim. Né? Muitas unidades a gente já tem um bom crescimento de faturamento quando ele começa a entender que gerenciar a equipe não é cobrar a equipe. Sim. Né? E existe uma diferença grande que num primeiro momento ele não consegue observar. Sim. Né? E isso é uma coisa muito importante desse processo também. Legal. Então, a franqueadora, ela, por algum motivo, faz a parceria ali com vocês, entra em contato, e aí vocês têm diversos produtos, ou vocês começam a trabalhar esse método, o Mac Pro, por exemplo. Ou vocês fazem um diagnóstico para cada dor da franqueadora, como é que funciona? É exatamente isso, viu? Você já conhece bem a gente. É isso. A gente primeiro ouve... É uma dúvida também, né? Sim. Porque... Não, a gente ouve primeiro a franqueadora. A gente tenta entender qual que é a dor dela naquele momento e qual que é o grande objetivo que ela quer alcançar. Sim. Né? Porque dependendo do que ela precisa, a gente entende qual é o tipo de acompanhamento ou ação que vocês vão fazer com os franqueados. Por exemplo... tem redes hoje que a gente faz o Mac Pro Live, que é o grupo de franqueados, a gente reúne todos os franqueados, né, para falar muito de troca de boas práticas, e a gente faz campanhas comerciais mesmo com eles. Que legal. E, em paralelo, a gente faz o Mac Pro Personal, que é esse atendimento individualizado de cada um dos franqueados. Então, tem rede que hoje a gente está com os dois produtos porque eles se complementam. Legal, bacana. Né? Então, movimento, a gente troca muito boas práticas ali, né? Porque acho que isso é uma coisa importante quando a gente está falando de rede, né? E essa é uma diferença do franchising para quando você está empreendendo sozinho. Muito solitário. Você tem a troca, né, das boas práticas. Poxa, o que a unidade de lá está fazendo para ter resultado que eu possa implementar aqui? Né? Então, tem o Mac Pro Live, tem o Mac Pro Personal, né? Tem os serviços mesmo, às vezes, de ajudar a franqueadora a desenhar muito bem os processos, né? Porque, às vezes, a gente olha a rede e percebe que nem eles sabem quais são reais as boas práticas que fizeram a rede chegar onde chegou. A franqueadora, você diz. A franqueadora. Sim. Então, a gente ajuda eles a desenhar, né? A gente processo. chama que é a Bíblia comercial. Sim. Porque aí a gente faz realmente, a gente chama algumas pessoas da rede para construir esse documento aí, e nisso a gente explora muito o quê? Não é qual é a ação, mas principalmente como a ação deve ser feita para ter resultado, né? E isso é uma coisa que a gente trabalha a todo momento na ProSelling, porque a gente acredita que o problema não é o que é feito, mas como é feito. Um exemplo muito simples que qualquer um que trabalha no franchise vai se identificar, né? Quando o franqueado fala assim, parceria não dá certo. Aqui não dá certo, né? Você tá rindo que você já ouviu isso várias vezes. O tempo todo. Pois é. E aí, quando você pergunta, tá, mas você já tentou fazer? Sim. Como você fez? E aí você começa a perceber que muito do como é feito, como que é feita a primeira abordagem, tem falhas nos como processos. que qual material que você utiliza, como que é a abordagem, quais são as perguntas que são importantes. Nada disso existe. Então a gente fala assim, então vamos lá. Vamos estruturar melhor esse como é feito e a gente vai fazer desta forma, né?
E aí eles começam a falar assim, não é que agora deu certo? Assim, então o problema não é parceria, é como é feito, né? E isso com todas as outras ações, né? Sempre que tem alguma resistência, né? E a gente fala que é que nem na negociação, a gente sempre ouve as mesmas objeções. Sempre. Né? Vou falar com meu marido, vou pensar depois eu te falo, né? Preciso ver o meu orçamento. Tô sem limite no cartão. Tô sem limite no cartão. As objeções são as mesmas, Sim. não é? Dos franqueados também são as mesmas, né? A parceria não funciona. Essa ação funciona para tal unidade porque ela está num grande centro. Para eu que estou aqui no interior, não funciona assim, né? Então Nossa, tem sempre essas coisas isso, né? que a gente precisa ajudar ele a... Vamos entender como que você faz e como que a gente supera. Então a gente ouve muito e tenta entender onde que a gente vai ajudar. Isso tanto para o franqueado quanto para as franqueadoras. Sim. Então a gente tem vários dos nossos serviços mesmo, mas a gente parte do princípio que primeiro a gente sempre tem que escutar, né? O que você precisa, aonde que está doendo, né? Qual é o calo que está apertando e vamos entender para solucionar isso qual que é a melhor estratégia. E o foco final é aumentar ali a venda na unidade. Sempre. Sempre. Você que já veio também, né, Melissa, participou aí de todas as etapas até chegar à franqueadora. Você teve lá atrás dificuldade na execução? Você fala antes de ser consultora? Antes de ser consultora. Vamos supor, você, formação técnica, tinha o seu consultório, já sabia a sua dor. Sua dor era o quê? Não tô vendo dinheiro. Não tô vendo dinheiro, exato. Aí o conhecimento abriu sua mente, que daí você foi fazer um MBA sobre gestão de saúde. Fiz um MBA em negócios na área de saúde. Negócio na área de saúde. E aí você teve um insight, o Mocho não é pra mim. Exatamente. E aí, quando você foi na execução, quando você pegou a teoria, tô aqui com uma teoria, agora você é consultora, que você foi gerenciar uma clínica. Uhum. Qual foi o seu maior desafio na hora que você pegou a teoria, foi para execução, exemplo de executar alguma estratégia na parte comercial ou até mesmo liderança? Então, a primeira experiência foi numa clínica que não era do franchising. Zero padrão, né? Zero processo. Zero padrão, zero processo. E aí a dificuldade foi, já que não tem padrão, já que não tem processo e ninguém fazia, é tentativa e erro. Sim. Então faz, vamos ver se vai dar certo ou não. Aí não dá. Mas você sozinha fica assim. E o tempo para você levar? E o que será que deu errado? Aonde que eu mudo? Sim. Né? Então isso demora muito tempo. Né? Então essa foi a primeira dificuldade quando a ideia era... Eu estava dentro de uma clínica que não fazia parte de uma rede. Né? Depois que eu fui trabalhar numa clínica que fazia parte, era uma franquia mesmo, né? Aí foi a hora que eu falei assim, opa, peraí. Tem já uma ideia aqui. Eu não preciso pensar no que fazer. Eu tenho que executar o que foi passado. Sim. Né? E aí a dificuldade era, porque às vezes me falavam o que fazer, mas faltava um pouquinho do como. Como né? fazer? Como fazer. Etapa por etapa. Etapa por etapa. Eu chego para a pessoa e falo o quê? Quando eu ouço isso, eu respondo o quê? Sim. Que tipo de material eu tenho que levar? O que tem que ter nesse material? Sim. Então, essas coisas eram coisas que eu sentia, às vezes, mais que como eu fazia parte de uma rede, Sim. Eu tinha muita iniciativa de cutucar minha consultora, né? E aí eu falava assim, mas isso daqui, como que faz? Isso daqui, como que faz? Eu tentei desse jeito, não deu certo. Qual que é a melhor maneira? Então eu fui explorando muito isso, porque agora eu tinha com quem contar. Eu tinha para quem perguntar. E lá no outro que você não estava numa rede, você não tinha, então... Não tinha. Não sei o que você está fazendo, tá dando certo ou não. E aí era tentativa e erro. Sim. E aí isso fazia os resultados demorarem muito para acontecer. Imagina. Né? Então essa foi a grande diferença que eu falei assim, nesse negócio de ser de franquia é um negócio legal, né? Porque eu não tenho mais essa dor do não sei o que fazer. Sim. Já não tinha. Fora o tempo. Exatamente. Tempo e dinheiro.
E aí, o desafio 2 de quando eu fui para lá foi, agora eu tenho uma equipe de vendas que eu preciso gerenciar, né? Liderança, né? Como é que eu faço, né? Na época eram 3 pessoas, eu falei assim, como é que eu faço 3 pessoas que têm perfis completamente diferentes entre si e comigo a fazerem o que eu quero que elas façam, né? E aí foi o desafio 2. E aí eu fui estudar muito mais as questões de como lidar com pessoas, como gerenciar pessoas, quais são as competências de liderança que eu precisava desenvolver nesse período, né? E aí foi muito legal. Então, assim, eu tive muito suporte da franqueadora nesse sentido. Muito também eu fui pesquisar também, porque não dá para esperar. Sua proatividade também, sua curiosidade. Sim, porque assim, a franqueadora, ela sempre tá lá para dar o máximo de suporte. Sempre, né? Mas não quer dizer que a gente não busque respostas também, outras formações, principalmente formações nossas, né? Então, se eu percebia que eu tinha que desenvolver também liderança, eu pegava tudo que a franqueadora tinha sobre isso e complementava com mais alguma coisa. Né? Então, isso foi trazendo mais força. E velocidade para que os resultados acontecessem, né? Exatamente. E aí foi uma baita escola. Imagino. Hoje eu não consigo ver, assim, quem fala para mim que... a gente vai vendendo, né, franquias. Quem fala para mim, olha, eu quero abrir um negócio. Falei, procura franquia, você vai dar muito... e aí eles pegam, né? Mas tem a questão das taxas, tem royalties. Falei, vai por mim, procura uma franquia que é bem mais fácil. Caminha mais rápido para você percorrer. Eu acho que uma das grandes vantagens também do franchising em si é a troca. Então, o que você está fazendo aí na sua unidade? Você está vendendo 300 mil, eu estou conseguindo só 100 mil. A gente fez a convenção, o Alexandre participou, também tivemos feedbacks super positivos, né? E eu tive ali 3 franqueados que me deram, assim, um feedback. Falou, Lê, muito obrigado pelo convite. Foi um sábado, assim, muito interessante pra gente. Abriu muito a nossa mente. A gente precisava desse momento. Falei, que legal. O que você percebeu que você precisava desse momento? Qual o conteúdo que mais, assim, se adaptou mesmo pra você? Que a gente tá criando as coisas, não precisa criar. Falei, nossa, por que você chegou nessa conclusão, né? Porque eu vi que tem uma clínica próxima da nossa, né? E ela tem uma média de faturamento ali de 250 mil a 300 mil, a gente tá no 120. E aí eu fui perguntar pra ela, o que você tá fazendo? Exatamente o que a franquia tá pedindo pra eu fazer. E aí eles reavaliaram, mudaram, estão mais abertos, né, à comunicação com a franquia. Então a troca também é extremamente importante. Porque às vezes a gente tem uma maneira de executar. Às vezes a comunicação que eu mando para 40 pessoas chega diferente à interpretação. Então, a gente já sabe os processos de o que é para fazer, mas o como ele é extremamente fundamental também, né? Mas você sabe que nisso a Procelen ajuda também a abrir essa visão do franqueado a respeito, né? Porque às vezes, por várias vezes, em várias redes, quando a gente conversa com o franqueado, às vezes ele já tá... não concordou com algumas coisas da franqueadora, e assim, basta uma coisa para ele não concordar, que às vezes ele começa a ter resistência em ouvir as outras coisas, né? E a gente fala assim, cara, vamos entender, né? Do que a gente já sabe que funciona, o que você tá fazendo? E aí ele começa a perceber que ele mesmo não estava dando abertura para fazer as coisas, né? Então que quando ele se fecha, né, quanto mais ele se fecha para a informação, menos ele consegue entender o que está acontecendo fora da bolha ali, da unidade dele. E aí ele tem dificuldade na execução. Exatamente, né? Porque assim, no franchising, de uma forma geral, a busca pela melhoria, ela é constante. Não para, né? Por exemplo, Sorrix mesmo. Dinâmico. Se você pegar, você tá na Sorrix também há anos, se você pegar como que era a grade de treinamento de 2 anos atrás para agora, já é outra. É muito dinâmico. Né? Por quê? Porque vocês vão fazendo a leitura de, cara, o que a rede está precisando? O que a gente está sentindo? O que a gente pode melhorar aqui para entregar mais? Né?
E às vezes o franqueado não consegue ter essa visão do que está sendo desenvolvido para o bem dele. Uhum. Já cria uma resistência. Então, a gente faz um trabalho de, cara, vamos entender tudo que você pode usar a seu favor. Já com métodos e processos que a franqueadora... Para o seu negócio. Sim. Né? Porque assim, e tem uma coisa que eles entendem muito rápido no nosso trabalho, que é, nós somos contratados pela franqueadora para atender os franqueados, mas a nossa grande preocupação é em atender o interesse do franqueado e não da franqueadora num primeiro momento. Porque a gente sabe que se a gente ajuda o franqueado a crescer, ele tá feliz. Sim. E a franqueadora também vai estar. Tá todo mundo crescendo. Tá todo mundo crescendo. Então, quando ele percebe que o nosso foco genuíno é no crescimento dele, ele começa a baixar a resistência. Né? Porque é isso, realmente vem como aquele braço, aquela ajuda de ele quebrar um pouco o paradigma de que consultoria não é cobrança. Sim, tem né? essa também. Não é uma auditoria, eu não tô checando, né? Eu não quero saber se a parede está descascando, eu não quero saber se... Não é isso que eu tô olhando. Eu tô olhando, você está fazendo tudo o que você poderia fazer para você crescer? Né? Porque se você não tá fazendo o básico, não adianta você querer pensar fora da caixa. Não vai. Existe a hora de pensar fora da caixa? Existe. Depois que você fez o básico muito bem feito e aquilo tá rodando direitinho. Tá rodando direitinho? Tudo. Beleza, agora é a hora. Mas até lá, tem muita coisa a ser trabalhada. Porque dá trabalho. Fazer o básico dá trabalho. É cansativo. E por que é cansativo? Porque é todo dia você tem que fazer. E eu falo muito isso também, né? Às vezes não é um processo linear, porque tem altos e baixos, né? O empreendedor, a gente fala que ele acorda todos os dias, que ele tem que estar na mente dele assim, que problema que eu vou resolver hoje? E é o que você falou, chega de problema velho, vamos pegar os novos problemas, né? E com isso, ele também tem que ter ali um jogo de cintura de que ele tem que sair um pouco da operação, sair da bolha, para ele analisar lá de cima o que vem acontecendo na operação. E eu acredito que a Proceli entraria bastante nesse case, né? Nessa ajuda, nesse olhar, dele explorar mais realmente o que ele tem das vantagens ali, dos processos da franquia e fazer o básico para que ele consiga, primeiro, ajustar a parte de vendas. Exato. Mas, por exemplo, vou contar um case nosso de como às vezes isso acontece. Né? Porque às vezes não é só porque ele é técnico. Né? A gente teve um case de uma franqueada que ela centralizava tudo o processo nela. Tudo que a gente falava para fazer de crescimento, né? Ela concordava, ela construía o plano de ação com a gente, mas ela não executava. Construía o plano de ação, eu entendo que isso é importante, né? Era um segmento na área de educação. Ela falou assim, eu entendo que isso é importante, eu quero crescer, mas ela não executava. E aí a gente com o coach, né, com as técnicas de coach, a gente foi perguntando para que ela fosse entendendo aquele processo, do porquê que ela não fazia, né? E aí ela chegou uma hora e falou, no meio do processo, ela falou assim, é porque assim, eu fico com esses alunos. Se eu cresço, como é que eu vou dar conta de mais? Eu já trabalho 8 horas, eu não consigo trabalhar 10, né? E se eu começar a crescer muito, eu não vou dar conta. Eu vou ter que trabalhar mais e a qualidade pode cair. Eu não quero abrir mão da qualidade e não quero abrir mão do meu tempo. Aí a gente começou a entender, falou assim, mas peraí, você consegue crescer sem abrir mão da sua qualidade, sem você precisar trabalhar mais tempo. Sim. Vamos entender como que isso vai funcionar. Né? E aí ela percebeu que ela precisava, na verdade, desenvolver a equipe que estava com ela para que eles conseguissem replicar o que ela fazia com a mesma qualidade. E tudo isso na mentoria vocês conseguem diagnosticar. É um diagnóstico, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, com isso, a gente foi ensinando ela como delegar, porque isso é outra coisa que eles falam, né? Delegar não funciona, né? Então a gente foi ensinando ela como delegar, como desenvolver a equipe, como que ela agora tinha que assumir um papel de supervisionar isso. Não a operação. E não a operação, né?
E aí ela conseguiu crescer. Aí ela começou a entender aquilo funcionar, falou assim, agora eu tô pronta para crescer. E aí ela foi aumentando. Daí no mês seguinte já aumentou 20% quantidade de alunos, depois mais 25%. E todo mês ela começou a crescer 20% todos os Que meses. legal! E através da mentoria. Exatamente. E demorou quanto tempo para vocês identificarem isso com ela? Porque às vezes eles não falam de imediato, né? Muito assim. Alguns falam, e quando eles falam já é mais fácil. Sim. Né? Essa, por exemplo, depois da segunda reunião, que ela já não tinha feito plano de ação na primeira, não fez na segunda, a gente já falou assim, então pera, vamos entender melhor por que você não está executando. E aí a gente foi trabalhando esse entender a raiz disso. Então foram 2 reuniões que ela não executou o plano de ação, que a gente já falou, então pera, tem coisa aqui, vamos parar e identificar, porque sempre existe um porquê de estar fazendo ou não estar fazendo, né? Então a gente não fala assim, ué, supera, vamos, continua. Não, a gente entende e vamos ajudar como que ela transpõe essa barreira. Né? E aí vocês mostram caminhos para ela seguir, para ela superar essa barreira e avançar a um próximo nível. Mais que isso, ela constrói com a gente esse caminho. Legal. Né? Porque eu falo que do método, né, tem uma parte que a gente faz como se fosse mentoria, ou seja, a gente fala, faça isso, né, mas a maior parte do processo tem muito a ver com a construção junto. Sim. Por isso que não é a gente fala que é um método mesmo ProSelling, porque não é uma consultoria que a gente chega, aponta o erro e fala, faz isso para consertar. Sim. A gente traz ele para falar, vamos entender a sua dificuldade, o que pode ser feito. Então ele começa na reunião, né? A gente vai fazendo uma série de perguntas durante a reunião. E já são perguntas estratégicas para tentar trazer cada vez mais informações para vocês trabalharem, alinhar a comunicação também, né? Tanto informação quanto para trazer clareza da consciência do franqueado. Sim. Que aí ele começa a responder e aí chega no final e fala assim, entendi, eu preciso fazer tal coisa. A gente, poxa, legal, esse é o caminho? Cara, acho que esse é um caminho que eu posso seguir. Então vamos desenhar ele melhor. Então como que você vai fazer? Como que você vai abordar? Quanto que você vai fazer? Que dia que você vai fazer? E aí a gente vai construindo isso com ele. Legal, bacana. Entendeu? Qual que é a maior vantagem do franqueado, então, para passar em consultoria com a ProSelling? Ué, todas. Não, as grandes vantagens são ele saber que alguém vai estar ouvindo mesmo, entender a dor dele. Sim. E ele participar de um processo de construção da estratégia. Dele ter um momento na semana dele, na quinzena, que ele pare para pensar na estratégia. Do negócio dele. Do negócio dele. Sim. Né? Mesmo que ele atenda, né, como o caso de vocês, ele seja a pessoa que está sentada lá no mocho, ele tem aquele momento dele falar assim, eu preciso pensar como gestor neste momento. Eu preciso entender como que eu olho para a equipe. Né? Então, eu falo que com a gente, ele tem esse momento de pensa na estratégia, não vamos só falar de técnica de negociação, vamos falar em como lidar com pessoas, que é um dos grandes desafios. Sim, né? Com certeza. Vamos entender isso e vamos construir o seu objetivo. Né? Então, essas são coisas importantes. Ter um momento também, eu falo que nessas reuniões também é muito importante, porque é um momento que ele para olhar para ele, do que ele quer, qual que é o objetivo dele. Porque a gente entra no nosso dia a dia e realmente, às vezes, a gente esquece da gente. A gente está sempre pensando no processo, a gente está pensando no outro, a gente está pensando no cliente. E a gente esquece de pensar na gente. Sim. Né? Então, é um momento também para isso. Atualmente, quantos consultores vocês estão? Nós estamos com 10 consultores. Que legal. E qual que é a projeção aí pro ano que vem? A projeção é a gente, primeiro semestre, pelo menos crescer para mais 15, né? Dobrar a operação, praticamente. Dobrar a operação. E essa resposta com você? Sempre. Mas eu falo que assim... Gosta desse desafio? Adoro. Eu falo que é muito legal isso, né? A ProSelling não tem turnover, né?
quando os consultores entram, né, e eles estão conosco já há muitos anos, porque é isso, né, quando eles entram, eu falo para eles, bem-vindo, esse é seu último emprego, porque eles não saem. E a reação deles, né? Primeiro eles falam assim, conversa, né, porque sempre parece muito bom quando entra, mas eu faço questão que eles entendam isso como sendo uma grande verdade. A Procellium tem 2 valores muito importantes, né? E isso transparece para os nossos consultores e dos consultores para os nossos franqueados. Sim. Que é família e saúde. E nada, nunca, mesmo a gente pensando sempre que o nosso objetivo são a aceleração comercial, são os objetivos dos nossos clientes, a gente tem muito claro que nunca um CNPJ vai estar à frente de um CPF. Sim. Né? Então a gente olha muito para a pessoa, né? Então a equipe ela se sente sempre ouvida, né? A gente tem muito cuidado com a nossa equipe também. Então assim, tem alguma questão de família, cara, a gente segura a onda, a gente atende com outro franqueado, a gente remaneja o que for importante, mas esse é um valor que não é negociável, né? Saúde não é negociável. Até porque você tem que estar bem, você não consegue. Exatamente. Então, tem muito uma questão de empatia, sabe? Sim. Que a gente constrói dentro da Procellium. E quando os nossos consultores estão felizes e eles são muito bons tecnicamente, né? Eu morro de orgulho de cada um deles, que eles são fantásticos mesmo. Os seus filhos, né? Que você vai criando aí, transferindo seu conhecimento para transferir para os franqueados. É porque é engraçado, porque na Procellium a gente não tem uma comunicação que segue uma hierarquia. Sim. A gente fala muito abertamente, a gente troca muita ideia o tempo inteiro. Então a gente cresce todo mundo junto mesmo. Sim, que legal. Sabe? Então isso transparece muito nos resultados, né? Porque assim, quando um fala assim, cara, eu tô com uma unidade aqui que talvez eu tenha que pensar numa abordagem diferente. A gente sempre fala assim, o que tá acontecendo? Como que é? Fala isso aqui. Olha, eu tentei isso com o franqueado, olha, eu fiz isso com o franqueado. Então todo mundo se ajuda muito, né? Então são valores da Procellium que guiam o nosso trabalho. E então a gente fala muito isso, né? A gente tá de olho no resultado sem perder a questão humana da coisa, né? E quando a gente tá falando de negócios, é difícil às vezes balancear isso, né? De cobrar o que deve ser cobrado sem perder a questão de empatia. Sim. Sem você olhar para a questão do outro para falar assim, deixa de frescura. Não é isso, cara. Se a pessoa tá passando por aquilo, vamos entender como que a gente pode ajudar para que ela esteja bem, para que o negócio esteja bem, né? Então, é uma questão, eu falo que é cultura organizacional mesmo. E isso é outro desafio quando a gente está falando de trazer a cultura organizacional da franqueadora para franqueado, né? Porque eles também estão no momento, né? Porque acho que um dos principais o principal, assim, de um negócio é o primeiro, a missão, visão e valores. Tem que estar muito claro para o franqueado, né? Qual que é a missão da marca que você está? Quais são os valores? Qual que é a visão? E cultura também organizacional. É um desafio muito grande. Para quem não tá, para quem tá fora, construir essa cultura e transferir essa cultura para os colaboradores ou para quem tá ali na instituição trabalhando, né? E você que fez parte do operacional, uma gestão de uma clínica que não era de rede, depois foi para rede, depois foi para a franqueadora, essa dor de todas as etapas, essas vivências, hoje você consegue formatar isso para ajudar na consultoria? Totalmente. Totalmente. Isso assim, quando a gente entende cada uma dessas etapas, a gente vai entendendo exatamente quais são as dificuldades. Você já foi até porque você já estava em campo, você já sabia. Exatamente. O que muda o mercado vai mudando, as pessoas vão mudando. Por exemplo, a geração, né, de agora, os que estão entrando agora no mercado de trabalho, eles já têm uma postura completamente diferente, né? Já é assim, eu contratei para fazer isso e vou fazer somente isso,
né? E às vezes o franqueado falou assim, gente, mas na minha época não era assim. Na minha época a gente fazia o que pedia mais um pouco e a gente aceitava mais algumas coisas. Então, lidar com essas diferenças também é importante. E toda a bagagem que a gente carrega, né, ajuda muito. Então, eu falo que eu falo que o fato da gente ser online, de a gente poder realmente ter na nossa equipe consultores muito bons, né, é muito por causa disso, porque cada um traz uma bagagem de vivências assim também, né, de outras redes, de outros segmentos, né, de como lidar com perfis diferentes de franqueados. Então, eles têm muito isso, né? Nós temos consultores hoje que já foram gerentes de unidades, que já foram franqueados, né? Já tem toda a experiência que já foram gerentes dentro de franqueadora, né? Gerentes de área dentro de franqueadora. Então, tem muito essa visão global, né, do franchise, e isso ajuda muito. Muito. E aí vocês acabam pegando as duas partes, né, do franchising. A franqueadora, que é responsável pelo método padrão comunicação, e o franqueado, que é responsável pela execução. E aí vocês ficam ali intermediando, aplicando a consultoria com os métodos, né, e aí vai fazendo com os franqueados para que eles consigam alcançar os objetivos. Exato. Tem um ponto, Melissa, que tem uma dúvida também que eu vejo quando eu vou apresentar, principalmente para os franqueados. Eu não sei também se tem essa pergunta, né? Quanto tempo vai durar essa mentoria? Pois é o que eu falo, né? Uma das primeiras mesmo, e realmente, primeiro momento, a gente fala, seria 1 ano. Mas é um projeto de curto prazo? Não, o que a gente fala é o seguinte, normalmente, os 3 primeiros meses que a gente está em atendimento com uma franquia, a gente está organizando a casa. Sim. Né? Então, nós estamos entendendo os principais gargalos ali e, às vezes, começar a fazer com que ele comece muito do básico, né? Depois que ele começa a organizar essa parte, é quando a gente começa a crescer mesmo em ações mesmo. Então, a média são ali uns 3 meses dessa comunicação. 3 meses, mais ou menos. Né? Não quer dizer que nesses 3 primeiros meses a gente não tenha resultado. Sim, com certeza. Né? Porque às vezes é isso, a gente muda uma coisinha, a gente já consegue ter resultados positivos. Então, os 3 primeiros meses são muito de organizar, né? A gente já vai falando sempre de ações comerciais, mas elas são bem iniciais. Depois do 3º mês para frente, aí a gente tem crescimentos mais substanciais, digamos assim. Né? Então, a gente fala que, às vezes, tem franqueadora que tem essa dúvida, né? Eu posso, depois de um tempo, trocar o grupo de unidades? Né? E a gente fala assim, cara, depende. Depende do momento que tá cada mentorado ali. Depende do momento. Às vezes, você for trocar com 6 meses, não teve tempo hábil para ele alcançar todo o potencial que ele poderia. Que ele vai ter crescido, a gente tem certeza. Né? Mas a gente tem que olhar se tá nesse tempo mesmo. Sim. E daí a gente também vai na premissa das faltas. Às vezes ele não consegue comparecer naquele horário, ou remarca. Então tudo isso vai distanciando ali o prazo de resultado. Exatamente. E a gente traz muito essa consciência para ele, né? Porque toda vez que ele cancela, né? A gente fala isso, cara, você não tá abrindo mão só dessa reunião, você tá abrindo mão do seu sonho, né? Não é só uma reunião. Então, cada vez que ele cancela, às vezes a gente sempre vai tentar atendê-lo o mais rápido possível, mas às vezes a gente não consegue por incompatibilidade de agenda mesmo, né? Então, eu falo que quando a gente começa o trabalho, a gente alinha muito isso com o franqueado. Né? Eu falei assim, olha, é um investimento da franqueadora e, em contrapartida, o que a gente precisa de você é seu comprometimento. Né? Isso faz parte do comprometimento. O estar entregue para discutir a estratégia dentro dessas reuniões que devem acontecer a cada 15 dias. Eu, como franqueadora, quando eu vejo que um franqueado está entrando na ProSelling, eu falo, oba! Vamos acelerar os resultados dessa unidade. É porque a gente soma forças, eu falo que é isso.
né? A Proselling Não, é uma parceria com certeza de sucesso aqui, porque a gente já sabe que o franqueado ele tá ali, né? E a gente sabe da resistência às vezes quando é um pouco da franqueadora falando. E aí vem a Proselling com métodos, com aceleração de vendas, que é o principal, mas vocês também entram numa questão assim de construção, né? Constrói, faz o mapeamento estratégico. E a gente sabe que dá resultado. A maioria dos nossos franqueados a gente já consegue enxergar já de um mês para o outro. Alguns depende do perfil também, né? Do que a pessoa carrega de habilidade, de experiência, o momento que ela tá na clínica, ou o momento que ela tá no negócio dela. Às vezes ela tá no furacão, no turnover de equipe, então quando a gente perde a equipe, realmente eles perdem a equipe, eles sentem, mas a nossa projeção, a gente até consegue colocar uma projeção em cima da carteira da Proselling. Isso é ótimo. E a gente gosta muito disso. E você fala muito em parceria, né? Todo mês a gente conversa com vocês, né? Com a franqueadora, exatamente para trazer a visão da ponta, né? Eu falo que a visão que a gente traz para vocês não é não é de contar os pormenores, às vezes é de ajudar vocês a ter uma visão assim, ó, olha, a rede está tendo dificuldade com isso daqui, talvez valha a pena reforçar aqui o treinamento. A gente tem vários insights. Então é importante porque a gente soma forças mesmo, a gente traz a visão da ponta para alinhar uma estratégia interna, às vezes da franqueadora. E isso é muito importante. Mas é exatamente isso que a gente falou, né? Da parceria que tá a Proselling, ela intermedia as duas pontas, né? A franqueadora e o franqueado. E nessas reuniões que a gente tem nesses encontros, para passar o feedback de como foi individualmente cada unidade, a gente também consegue, às vezes, repensar e melhorar. Então, a nossa melhoria é constante. Nosso desafio, eu acho que é qualquer lugar, né? Sempre comunicação. Como que a comunicação tá chegando ou se ela está chegando. O franqueado, ele, de fato, ele consegue acessar tudo que ele tem para ele conseguir aplicar na ponta? Não. Quais as frentes de comunicação que a gente está mandando? Então essa daqui não está funcionando, vamos trabalhar para essa, né? Porque a gente também trabalha constantemente para que todo mundo prospere dentro. Franqueado feliz, franqueadora tá super feliz, também tá expandindo, né? E a Proselling tá junto aí nessa parceria para ajudar ambas as partes. É bem legal mesmo a parceria. Que bom. A gente fica muito feliz, né? De ter parcerias que são válidas, assim. Que a gente fala isso, né? Parceria tem que estar bom para os dois lados. Sim, com certeza. Né? E a gente tem hoje todas as redes que a gente atende, todas com resultados positivos. Porque funciona. O método, né? O padrão. Exatamente. Porque, assim, é a nossa razão de existir. Sim. Né? Se a gente não estiver ajudando as franqueadoras e os franqueados a crescerem, a gente perde qual é o nosso propósito. Então, acho que por isso que todas as redes acabam crescendo. Sim, com certeza. Né? Então, é muito legal. É um monte de orgulho mesmo. Sim, mas tem que orgulhar, porque é um projeto, assim, que dá resultado. A essência do Alexandre, que já trouxe também da base do franchise que ele teve, a sua essência de participar de todos os processos. Então, consegue identificar qual o caminho seguir. Então, o que está faltando aqui para esse franqueado seguir do que a franqueadora ela já oferece, mas o porquê que ele não está executando ou como ele está executando? Essa palavrinha como já muda qualquer coisa, né? Muda. Já muda resultado, já acelera vendas, já aumenta indicadores, já consegue trabalhar ticket médio, taxa de conversão e, consequentemente, ele fica mais feliz porque ele está conseguindo fazer a proposta que ele tem ali no pessoal dele, né? Exatamente. Não, e esse processo que vocês passam, a gente passa internamente também, né? O Alexandre Cita, ele é sensacional, né? Em relação à equipe, porque, assim, a gente tá dando resultado em todas as redes. A gente tá crescendo. E aí ele chega e fala assim, legal, o que a gente pode fazer mais? Pode fazer melhor, né? E ele realmente, ele extrai muito da gente, o que a gente pode de melhor, né? E eu falo que é importante isso também, porque a gente também não pode estar na zona de conforto. Não pode. Né? Então faz parte isso. E com certeza é o DNA do Alexandre que vem, né? Dentro da Proselling. Com certeza. E é muito legal. E ele consegue transferir isso para todos os colaboradores, né? Consegue. E eu imagino sua missão como diretora de operações aí, engajar o time, engajar seus mentorados para conseguir resultado. Mas é o que eu falo que eu amo de paixão fazer. Amo. Adoro. É um desafio. Sim. Né? Eu falo que
todo mundo que entra, né, consultores novos que entram, eu falo assim, olha, a primeira coisa que você vai fazer é assistir uma reunião de cada um dos consultores. Sim. Né? E aí, eu falei assim, depois a gente conversa. Quando eles vêm conversar comigo, eles falam assim, impressionante, é todo mundo tão diferente um do outro. Eu falei assim, então, não é legal? Sim. Porque a gente se complementa. Cada um tem um jeito de falar diferente, mas que todo mundo segue o método da mesma forma, né? E a pessoa fala, cara, é verdade, né? Cada um faz o seu jeito, mas todo mundo segue o método, por isso que todo mundo tem resultado. Eu falei, sim, exatamente. Exatamente. Melissa, infelizmente a gente está chegando ao fim. Por mim, eu ficava essa manhã toda aqui conversando. Amei conhecer a sua história, amei conhecer sua trajetória dentro do franchise. A gente que está dentro da operação, nós sabemos de todos os desafios. Nosso intuito é sempre ajudar também os nossos franqueados a acelerar ali vendas, operação, oferecer qualidade para os clientes, né? E a proposta mesmo de trazer você aqui é mostrar um pouco da ProSelling, como que ela atua junto às franqueadoras, qual que é o princípio, os valores, o foco, métodos. Então, a gente do franchise, a gente adora métodos, adoramos padrões. E é exatamente isso que você falou agora, né? Os novos consultores falam, nossa, são todos diferentes, mas todo mundo seguindo o mesmo método, porque dá resultado para todas as carteiras. Parabéns pelo trabalho, tá? Mais uma vez, a gente é muito grato pela parceria da ProSelling junto à Sorrix. E eu sei que vocês não param aqui só na Sorrix, né? Só na área da saúde. Eu sei que vocês atendem aí vários ramos. Isso faz também com que vocês se movimentem cada vez mais, né? Porque tem análise do mercado como um todo. Não é só na área da saúde, não é só na área da alimentação. É a base de um negócio, é a base do franchising. E analisando gaps de operação. E às vezes são detalhes que passam realmente despercebido. Consequência disso, né? E eu acredito que esteja apenas no começo, foi a premiação de vocês esse ano, da BF. Então a gente também ficou muito feliz de estar fazendo parte dessa história. Mas nós sabemos também que tem muito trabalho aí da parte de vocês nessa comunicação aí, nessas renúncias que a gente faz dia a dia, né? E nesse amor que eu já percebi aqui que você realmente ama fazer aí, né? O seu trabalho, a sua entrega, liderar ali os seus colaboradores, né? Parabéns mesmo pelo trabalho feito aí junto às franqueadoras. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, obrigada por sempre estar trabalhando juntos. Sim. Né? Porque esse é realmente uma força que a gente precisa sempre no nosso trabalho. Sim. Então, a gente agradece sempre a confiança que vocês têm no nosso trabalho, né? Acompanham de perto, a gente tem uma comunicação muito aberta e isso sempre reflete nos resultados. Sim, facilita então, bastante. Obrigada por tudo também. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada, tá? Para quem gostaria também de conhecer mais sobre a ProSelling, eu vou deixar aqui abaixo o link das redes sociais. Você franqueadora, você franqueado, entre em contato, que ó, os resultados eles são garantidos, hein? Até a próxima. Tchau! Que legal!